Olá, fisioterapeuta, olá, terapeuta ocupacional da circunscrição do CRIFITO 1. Eu sou Álamo Cavalcante, da equipe da assessoria de comunicação aqui do nosso regional. E hoje o nosso bate-papo é com a presidente da Associação Brasileira das Empresas de Fisioterapia Domiciliar, a doutora Marisa Patarello. Doutora Marisa, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o CRIFITO 1, que sempre está ao lado da Brasfeed em todas as ações, em nome do Dr. Flávio Maciel, essa oportunidade de estar conversando com os profissionais dessa circunscrição. Maravilha. Então, vamos já começar, né, a nossa conversa. Inicialmente, eu gostaria de saber se há alguns números do mercado de assistência fisioterapêutica domiciliar. A Brasfeed faz esse acompanhamento, faz esse levantamento, como é que está esse mercado hoje? Na verdade, a gente tem uma parceria com o NEAD, né, o Núcleo de Atenção de Empresas Domiciliar, e eles já fazem o censo da atenção domiciliar já há alguns anos. O último censo de 21 para 22, validado pela FIP, então tem um órgão aí validador de peso, de nome, para poder realmente trazer a segurança dos números, né, que mostra o crescimento de 23% do segmento da atenção domiciliar. E é um censo muito completo, que você consegue ter acesso, quais as regiões têm atenção domiciliar. Ou, depois da pandemia, inclusive, entre um censo e outro, você vê que virou uma abrangência nacional. Claro que alguns polos com uma abrangência menor, mas a polaridade, né, de cobertura de 100% do território nacional chegou aí realmente em todo o cenário. O Covid trouxe esse único benefício, né, realmente da gente poder ter aí a conscientização e a popularização dessa prática assistencial. E além disso, o censo ele é muito completo, trazendo todos os números do setor. Quem quiser se aventurar nesse mercado, está ali disponível, é fácil baixar. Agora, um dado importante que eles trazem também é que, se deixasse de existir atenção domiciliar nos dias atuais, nós precisaremos do mesmo número de leitos do estado de Santa Catarina para abranger todas essas vidas que hoje a gente atende da internação domiciliar. Quando a gente fala internação e assistência, tem uma diferença da complexidade. O internado domiciliar é aquele paciente com um agravamento mesmo. A gente tem verdadeiros leitos de UTI no domicílio. Então, para quem quiser se inteirar do mercado da atenção domiciliar, a melhor referência mesmo é o Censo NEAD. Ok. E a impressão que nós temos é que a assistência domiciliar normalmente é a porta de entrada dos novos profissionais, né? Saiu da faculdade, tirou o CREFITO, vai para a assistência domiciliar. É correto a gente afirmar isso? Se realmente acontece? Já foi correto. O mercado mudou, né? Eu vou falar até pela minha própria experiência, né? Esse ano completo 20 anos de formação e realmente naquela fase era mais ou menos essa trajetória. A não ser, hoje em dia, os profissionais que acabam se formando, atendem uma vizinha, algum familiar e acaba já tendo essa primeira porta de entrada. Mas o que acontece hoje é que é um mercado que está sendo cada vez mais exigido. Não tem mais como você fazer o arroz com feijão, né? Se você não tem competência técnica para aquele nível de complexidade, naturalmente você vai ser exigido, cobrado e vai ter que ir atrás de conhecimento técnico específico para isso. As famílias estão mais empoderadas, as empresas operadoras estão cobrando o resultado de desfecho. Eu vejo uma caminhada curta para que realmente também a assistência domiciliar seja cobrada um resultado de valor e não mais o fee for service. Não adianta você ir lá fazer atendimento meses e meses e meses, não apresentar um desfecho. A gente admite o paciente numa condição e a gente mantém esse paciente na mesma condição. Mas Marisa, é um contrassenso que você está falando, que a gente está falando de pacientes crônicos. Não é. O paciente ele vai ser avaliado e vão ser estabelecidas metas. Mesmo o paciente que ele for crônico e possuir uma doença degenerativa, a gente vai ter que fazer um planejamento de qualidade de vida, de diminuição de agravo de reinternação. É uma manutenção desse paciente na residência. E se você não é detentor desse conhecimento técnico, não vai dar certo.
vai ter as reinternações de repetição, e as famílias acabam tendo essa percepção, bom, esse profissional não está sendo suficiente para o acompanhamento domiciliar. Então, eu recomendo para os profissionais que estão chegando agora, né, no mercado de trabalho, que tenham esse ponto de atenção. Se credenciem empresas sérias, empresas que façam um processo de validação, que perguntem quais são as suas habilidades, que testem o seu conhecimento e, acima de tudo, que proporcione capacitação. Porque muitas empresas sérias fazem isso. Faz um momento de admissão do profissional, entende no que ele precisa ser treinado e passa a dar essa capacitação para que o profissional tenha o preparo específico e, claro, incentiva o profissional à especialização, realmente a se aprofundar no conhecimento dele. E assim, até desculpe me alongar tanto nessa resposta, mas é uma coisa muito importante essa pergunta, né? Eu não posso pensar no profissional simplesmente pelo CEP dele de atendimento. Ele atende a região X, então esse profissional ele atende tudo. Não. O profissional que atende pediatria, ele atende pediatria. O profissional da ortopedia é o profissional da ortopedia. O profissional da respiratória é da respiratória e assim por diante. A gente tem que entender que tem essas diferenças de habilidade técnica e também tem que ter esse cuidado na hora de planejar quem é o profissional que vai na casa de um determinado paciente a partir da necessidade do paciente, não pelo CEP. Entendi. Isso é uma resposta interessante que me faz pensar o seguinte: a gente, como você falou, se hoje tirássemos a assistência domiciliar, seria necessário muitos leitos para esse pessoal. E como é que fica a questão daqueles pacientes que moram no interior, né? A gente sabe que o nosso país é imenso, então nós temos muitos grotões, temos muitas cidades pequenas, né? Nas pequenas cidades do interior. Aqui no Nordeste isso é muito comum, né? Então, como é que fica essa questão do atendimento domiciliar nesses locais? Ele é possível acontecer, e eu posso até trazer um relato que nós temos do Melhor em Casa, né, do Ministério da Saúde, onde tem famílias em região ribeirinha, pacientes ventilados de forma contínua, e que aí a gente tem parque tecnológico para poder fazer a monitoria à distância e garantir esse cuidado seguro do paciente. Hoje, a gente, devido a todo o recurso tecnológico, a gente consegue fazer uma assistência mesmo para essa população que tem uma questão de moradia um pouco mais dificultosa em acabar tendo acesso ao paciente, né? A gente pensa nos interiores e, assim, óbvio, onde tem a saúde suplementar, o recurso é melhor com relação a esse provento, né? Então, decidiu-se ali, a operadora vai ceder a atenção domiciliar, é feito todo um planejamento de alta. Os hospitais hoje têm setor de deshospitalização, onde a gente pode mapear todo esse risco e toda a questão que envolve a transferência desse paciente e fazer isso de uma forma planejada. E mesmo o SUS tendo o seu recurso mais finito do que a saúde suplementar, ainda assim, o Melhor em Casa vem fazendo um programa excelente de acompanhamento em todas as regiões do país. Existe o regramento de número de habitantes, se vai pelo SAD, enfim, aí seria até uma conversa mais profunda, mas hoje a gente consegue assistir essas vidas de forma bem tranquila na residência. E esse profissional que ele decide ingressar no atendimento domiciliar de maneira autônoma, digamos assim, empreender nesse sentido. Como é que a Brasfeed tem atuado com esse pessoal? Tem não só com o profissional autônomo, mas também com as empresas, né? Esse profissional, essa pessoa que está saindo da universidade ou que decide, né, enquanto autônomo, empreender como profissional da assistência domiciliar e também para as empresas. Como é que essas duas entidades, tanto PJ quanto PF, estão chegando e qual é o apoio ou a facilidade que a Brasfeed pode oferecer em termos de curso, de especialização, de atualização no mercado? Na verdade, são algumas formas, né? Eu vou falar da primeira, que eu vejo que é um caminho perfeito. A gente vem fazendo parcerias com os CREFITOS regionais, falando das necessidades realmente administrativas de você ter o paciente no domicílio. Então, a necessidade do prontuário, que por vezes o profissional sai da graduação ali com dúvidas com relação ao prontuário, e é importantíssimo. Importantíssimo. Um contrato
com essa família, né, que ele vai ali fazer a prestação de serviço, contrato de uso de imagem, uma série de orientações que precisam ser feitas. E temos aí câmaras técnicas sendo constituídas, ou comissão, depende do regional, ele acaba dando uma nomenclatura diferente, mas o principal objetivo é que esse profissional não saia, um termo que eu já ouvi isso de um coordenador na época, eu novinha ali de profissão, e ele falou algo que eu levei para a vida: não se sinta um fio desencapado. Você tem fita Hum, isolante aqui, né? Então, era isso. Então, me procure para ter discussão técnica, me procure quando tiver dúvida, me procure quando tiver dúvidas de posicionamento, porque a gente atender num ambiente descontrolado é muito diferente do hospital e do ambulatório, que é um ambiente que o regramento é nosso. No nosso caso, a gente acaba invadindo, de uma certa maneira, a casa do paciente. Então, ter essa rede de apoio, principalmente inicial, para que o profissional atenda, eu vejo que é uma parceria que a Brasfeed pode contribuir muito com os regionais para a gente fazer esse trabalho de conscientização e capacitação também para que esse profissional se sinta seguro. Com relação ao autônomo, ele, na sua própria Constituição, ele já é autônomo. Então, algo que também eu trouxe para a vida de um curso que nós fizemos em parceria, Brasfeed com o Sebrae, é o profissional enxergar você SA. O seu uhum, resultado vai ser o seu cartão de visita. Então, se você atende o paciente de forma correta, explicando o que é a avaliação, quais são os objetivos traçados, média de tempo de permanência no programa, qual o resultado que o paciente quer alcançar, que é importante a gente ter esse diálogo estabelecido com o paciente. Se o paciente não tiver condições de falar por si só, o familiar, o contratante, saber do que pode ser esperado daquela terapia. Além disso, pontualidade, assiduidade, não marcar e desmarcar e simplesmente não aparecer, porque isso não é profissional. Isso não sim. gera confiabilidade que a pessoa precisa. E aí, conforme você vai tendo essas metas estabelecidas, é natural o processo das famílias indicarem. Eu vou até, desculpa me alongar de novo, vou falar algo que aconteceu comigo no meu período ali de pré-afastamento de licença maternidade. Eu fazia atendimento por algumas empresas e tinha também o meu público particular. E eu tinha um número de pacientes particular naquele momento, que isso é sazonal, né? Às vezes tem, às vezes não tem, mas um número até expressivo, porque eu comecei a atender um paciente num determinado prédio, num bairro bem típico de São Paulo, de idosos, né? Uma concentração ali, e um paciente que já estava acamado, estava ali numa questão de funcionalidade bem comprometida. Eu fiquei alguns meses atendendo ele, e um dia ele quis passear no jardim do prédio. Eu achei que tinha segurança para fazer isso e fiz. Desta descida, na sessão seguinte, o porteiro já falou: olha, fulana de tal quer falar com você. Aí, nesta casa, eu conversei com a filha, que morava fora do Brasil, passei a atender o pai e a mãe. E assim foi. Então, eu deixava o carro 8 horas da manhã, eu saía de lá mais ou menos 15 para o meio-dia, atendendo os meus pacientes de unidade em unidade dentro desse prédio, né? E é exatamente isso. Quando eu escutei essa palestra do Sebrae, eu me vi vivendo essa situação, mas sem ter esse empoderamento de entender que o meu marketing fui eu mesma que fiz. Não foi dançando no Uhum. TikTok, não foi investindo em impulsionamento, mas realmente foi com resultado. E essa liberdade que o profissional tem da própria agenda, ele pode administrar isso de uma forma muito bacana, né? Eu vou reservar aqui os meus horários para atender para a empresa A, B ou C, que eu entenda que está dentro também do que eu quero, e fazer o atendimento particular. E agora, talvez, não sei se é o pessoal que está nos assistindo, se alguém sabe, passou batido, mas no próximo dia 16 de agosto nós vamos ter aqui no Recife, né, o segundo fórum da Brasfeed, né? E o que é que nós temos de novidade na programação? Esse profissional que é daqui da circunscrição, que mora Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, tá o pessoal ali, Sergipe, nossos vizinhos por aqui, tiveram interesse de vir aqui ao Recife, no próximo dia 16 de agosto, para participar desse fórum. O que é que eles podem encontrar em termos de novidade na programação? Olha, eu recomendo bastante. A gente teve em abril, né? O mesmo fórum em Maceió, foi um sucesso. Porque a gente não vai falar simplesmente da assistência, vai ter conteúdo assistencial,
vai ter conteúdo de gestão, vai ter conteúdo das próprias legislações que tangem a domiciliar. Por vezes, eu converso com profissionais que já atuam e atuam há algum tempo e desconhecem até a resolução que já tem do COFITO, que abraça a assistência domiciliar. Então, assim, a gente vai em vários pontos falar da assistência domiciliar de uma forma muito ampla. Então, venham mesmo, está em altíssimo nível, os palestrantes excelentes, vai ter um workshop na hora do almoço, que vai ser muito bom. Eu acho que é muito importante a gente ter todo o conteúdo técnico, mas também falar um pouco da prática assistencial. É uma oportunidade do profissional tirar as dúvidas e ver até as inovações tecnológicas que a gente pode ter como recurso ali no nosso dia a dia. Às vezes, soluções simples que, por algum motivo, não chegou ainda no conhecimento do profissional, ele usa esse momento do congresso ali para poder estar sabendo dessas novidades. E a questão desses fóruns regionais foi exatamente isso, né? A gente não fazer... A ideia foi intimista, mas Maceió foi um sucesso, a gente teve até que trocar de lugar por conta do número de inscritos. Eu espero que aconteça o mesmo em Recife. A ideia não é deixar ninguém de fora, por isso que foi feita essa parceria com o Crefito, foi colocado desconto, o valor está muito acessível. É isso que eu queria falar, o desconto. Acho que essa parte é sensacional. Como é o desconto, de quanto é esse desconto, para quem é esse desconto e como o profissional que está nos assistindo ele pode acessar esse desconto. O profissional que ele está vinculado ao Crefito 1, ele já está dentro da série de desconto. O profissional, o estudante que ainda não é considerado profissional, ele também tem a porcentagem de desconto. E está lá na nossa plataforma de inscrição, ele vai encontrar todas as possibilidades. Se tiver alguma objeção, algum passo que não conseguiu evoluir, é só nos notificar que a gente dá o suporte. Mas não temos tido problema, através do Simpla, todo mundo tem conseguido se cadastrar, e assim, novamente eu só tenho que agradecer, nós, em nome da Brasfeed, não só em meu nome, de toda a diretoria e organização do evento, o acolhimento que o Crefito 1 nos trouxe, né, porque a ideia do Fórum Regional é trazer as necessidades da região, as dúvidas da região, aproximar os profissionais e empresários da região para que a gente possa compor melhorias para a região. E eu acho que um dado super importante para a gente falar é que, assim, apesar da Brasfeed ter um número de associados atualmente maior na região sudeste, o segundo polo que a gente tem maior número de associados é a região nordeste. E a nossa meta é que, conforme isso for crescendo, a gente faça diretorias regionais, porque aí fica mais fácil ainda de ter essa capilaridade e de fazer uma interação contínua com as questões da região, porque os problemas acabam mudando e migrando de acordo com o local que você atua, né? Só complementando, quem está nos ouvindo, o link para o desconto no fórum da Brasfeed, no próximo dia 16 de agosto, você encontra o link tanto no nosso site, no site do Crefito 1, como também na nossa bio do Instagram. Está lá bem facinho, só clicar e na hora de fazer a inscrição, clicar lá, profissional do Crefito 1, que já está separadinho. Doutora Marisa, eu queria agradecer muito pela conversa, acho que foi muito esclarecedor, né? E deixar você à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, espero que a gente tenha um evento lotado, de sucesso, que venham as dúvidas, que venham as ponderações, que venham as sugestões, que a gente saia realmente desse evento mais conhecedor das necessidades da região Nordeste, para que a gente possa compor realmente ações de melhoria para o setor e acolhimento para os profissionais. Apesar dessa mudança de padrão com relação ao profissional recém-formado, a domiciliar ela não exclui. A única diferença é que agora ela está profissionalizada o suficiente para acolher de uma forma onde não coloque o paciente em risco, em que a gente realmente faça um direcionamento e um planejamento de carreira para essa pessoa. Então, eu acho que mais democrático e acolhedor que isso não existe, mas é com essa união de associações e conselho que a gente vai conseguir esse êxito. Doutora Marisa Patarello, presidente da Brasfeed, muito obrigado. Sucesso no fórum e até a próxima. Muito obrigada, eu agradeço muito a oportunidade.